Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, na sua televisão e também através das nossas plataformas digitais, tanto o Facebook quanto o YouTube. Você pode acompanhar a trajetória do nosso Bom Vivan, que em 2024 está celebrando 21 anos. É muita trajetória na comunicação do nosso estado. Supermercados Imperatriz, 50 anos próximo de você. Apresenta Bom Vivan Ano 20. Oferecimento Solística. Lamp Luz Iluminação. Luz para suas ideias. Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. Escritolândia, o universo do seu escritório. Kia Power Imports, o poder de surpreender. CBA, esculpindo ambientes, que ecoam a essência humana. A campanha de facas colecionáveis da Masterchef dos Supermercados Imperatriz está imperdível. Comprando os produtos da quinzena, ganhe uns selos a mais. Colecione! Contrafilé porcionado a vácuo, quilo, R$ 29,99. Cerveja Corona 330ml, R$ 6,89. Compre 5 e ganhe mais uma unidade Corona 330ml. Se beber, não dirija. Café Melita 500 gramas, R$ 15,99. Feijão preto Caldão 1 kg, R$ 6,99 no Super Clube Imperatriz. Lava roupas Omo 2,2 kg, R$ 29,90 no Super Clube Imperatriz. Supermercado Imperatriz, há 50 anos próximo de você. E no programa de hoje, vamos receber aqui dois homens que vivem o empreendedorismo. Estamos falando de um polonês que arromba com o manezinho, como diz o outro, Jean Oliskovs. Isso, perfeito. Falei direitinho? Perfeito. Com apenas 2 horas de treino, saiu certinho. E aí o Célio Oliveira veio para salvar minha pátria, porque Oliveira, Silva, Coelho, é bem mais fácil de a gente falar. Com certeza, Léo. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos. Obrigado, irmão. Vocês têm algo que une, que é a história do Seals Club, mas principalmente a história do empreendedorismo, né? A gente ainda no Brasil, temos falado muito aqui no nosso programa, porém o empreendedorismo ainda é muito recente no nosso país. Não sei se vocês concordam comigo. E em relação a grandes escalas, nós aqui, Sim. por exemplo, em Santa Catarina, temos a Castem, que é a nossa patrocinadora, quase 110 anos. Ou seja, um exemplo maravilhoso. Um exemplo maravilhoso de resiliência. Mas, para a turma que está chegando agora, que tem seus 35, 40 anos, o empreendedorismo, ser empreendedor, tem muita gente que foi apresentada agora, faz 5 anos. Isso é fato, né? O empreendedorismo no Brasil, ele vem com essa pegada um pouco mais nova, até porque o conhecimento se tornou um pouco mais acessível, né? O brasileiro, ele empreende desde sempre. Ele é um povo empreendedor. Só que ele fazia por necessidade, não por planejamento, por estudo, por identificar uma oportunidade. É porque eu preciso, sim, sobreviver. Então, dessa forma, a gente empreende, erro, acerto, muitos mais erros do que acertos, e com o advento do conhecimento se tornar mais acessível, acaba que essa vertente do empreendedorismo consegue se pulverizar um pouco mais aqui no Brasil. Eu acredito que a gente está num caminho muito bacana para profissionalizar algo que é do DNA do brasileiro, porque o brasileiro é um povo que não se entrega, ele é um povo que trabalha, é um povo que corre atrás, mas pela falta de conhecimento, muitas vezes ele ficou correndo atrás do rabo. Acredito que agora, com exemplos como o da Karsten e de tantas outras companhias de muitos anos, juntamente com as companhias novas, as startups que estão chegando com modelos inovadores, eu acredito que a gente vai encontrar um belo caminho para a economia do nosso país. Quando a gente fala de empreendedorismo, é algo que, claro, o empreendedor ele tem que ter um bom produto para vender, para entregar para o seu cliente, mas o relacionamento, cada vez mais, ele faz com que a máquina gire de uma maneira, de uma velocidade mais importante para quem quer resultado, né? Não, sem dúvida. E pegando o gancho do Jean, eu diria que o empreendedorismo digital, ele criou corpo depois da pandemia, né? Por quê? Porque os jovens e o mercado teve que aprender rápido a digitalizar, né? A criar soluções inovadoras para atender aquele momento de crise, né? Então, eu diria que tivemos um boom digital de 2019 e 2020 para cá, tanto é que apareceram vários unicórnios no Brasil e mundo afora, né? E soluções que permanecem até hoje, né? E você vê, e veio para ficar, né? Muitas soluções criadas na pandemia ficaram, se tornaram, né, no dia a dia. Quantas startups vocês não estão usando nos seus celulares, né? Por conta disso, né? E muitas empresas não estavam preparadas, né? E a pandemia deu uma virada de chave. É fato. A economia real não estava preparada, né? As indústrias, o comércio, o serviço, o meio acadêmico, o governo, ninguém estava preparado, né? Aliás, ninguém está preparado para uma pandemia, né?
E a gente está vivendo uma coisa muito semelhante em relação à tragédia do Rio Grande do Sul, porque assim, existe um caminho, né? Existem as dores, estão muito latentes, mas, por exemplo, o retorno do aeroporto de Porto Alegre, quando é que vai entrar, o que vai acontecer quando a água baixar, são problemas que não existem uma fórmula, né? A pandemia foi uma e o Rio Grande do Sul. E como a gente está suscetível, e aí entra do lado da dificuldade de ser um empreendedor, né? E, de novo, aí vem a questão, né? Nós aprendemos relativamente com a questão da calamidade da pandemia e estamos colocando em prática agora. Não sei se vocês estão acompanhando, mas já foram lançadas várias competições de startups para resolver essas questões do Rio Grande do Sul. Então, competições para beneficiar startups que vão resolver dores realmente que o gaúcho está passando. Ô Jean, tem aqui uma definição vinda da Ana Cristina, nossa queridíssima, chamado empreendedor serial. Empreendedor serial eu aprendi com outro grande amigo meu de São Paulo, amigo nosso, né, o Fernando Godoy. Há muitos anos atrás ele me veio com esse empreendedor serial. Porque um empreendedor serial é aquele que tem mais de um negócio. Todo empreendedor que tem mais de um negócio, ele é um empreendedor serial. Não necessariamente na mesma tese, como a gente chama, ou seja, no mesmo segmento. Temos vários exemplos aqui em Santa Catarina de empresas que começam em um determinado segmento, depois eles vão abrindo pequenas spin-offs que vão virando verticais e viram negócios. Então, o empreendedor serial é qualquer empreendedor que tenha mais de um negócio. Agora, fazendo um papel de advogado do diabo, todo mundo diz que um dos grandes segredos, ou um dos grandes motivações do sucesso é ele focar. Focar com vários negócios. A gente está falando de alguma coisa teoricamente divergente. Você tem um negócio, precisa viver aquilo, e ao mesmo tempo você tem vários negócios que precisam viver vários sentimentos. Precisa dosar? Precisa. E é difícil, principalmente porque o empreendedor ele tem no DNA dele o desafio. Então, acho que provavelmente a coisa mais difícil que existe para o empreendedor é dizer não. Porque quando você começa a se destacar no mercado que você atua, naturalmente as pessoas te olham como referência e elas vão querer estar perto de você. E vão trazer oportunidades. Sim. E o que eu posso te dizer com toda certeza, 95% das oportunidades que vêm são excelentes. Mas 90% não são para você. Porque o maior perigo é você achar que tem o toque de Midas. Você achar que tudo que você vai fazer vai dar certo. E isso é uma mentira gigantesca. Então, ali é onde reside o perigo para o empreendedor. Saber escolher o que eu vou poder trazer para o meu negócio, que contribui com o que eu já tenho, que não faz com que eu perca meu foco, que eu contribuo para o crescimento, mas que não atrapalhe. Ele tem que vir para somar. Então, saber dizer não, que é o que a gente faz a maioria das vezes, é um baita desafio. Esse era o ponto, quer dizer, você resumiu, eu vou resumir numa palavra o seu conceito agora, que é o lado oposto do seu livro, que é a letra não. Dizer não. Dizer não para a educação de um filho, dizer não para o bem-estar de um relacionamento. Não educa tanto quanto um sim, né? Para um filho, então, principalmente, né? Mas, por exemplo, quando você pega um portfólio... Posso provocar um tanto quanto o sim? Ou ele traz um melhor resultado do que o sim, um não? Você aprende, eu diria que você aprende mais com os erros, muito mais do que os erros, do que com os acertos. Por quê? Porque você, com certeza, aquele não doeu, né? Aquele erro doeu, então você vai fazer de tudo para não cometer de novo, né? Então você acaba aprendendo, criando casca, né? Com os nãos, e aí o sim acaba fluindo melhor, porque você recebe mais não, imagino eu, né? Mais não na sua vida toda do que sims, né? Desde criança, né? Desde criança. A história do Guga, por exemplo, que recebeu inúmeros nãos, né? História espetacular. E aí, dizer não e depois ver aquela ideia rodar na mão de outra pessoa, qual é a sensação? Tem um termo, né, que o pessoal usa, agora eu esqueci a sigla, mas tem um termo que se usa... É o FOMO, que é o FOMO, Fear of Missing Out, né, exatamente. Que é medo de ficar de fora, né? Exatamente. Mas faz parte, eu imagino que quem deixou de investir no Google e depois viu o que aconteceu, não deve ter ficado, quem deixou de investir no Uber, entre outros. Mas a verdade também é uma só, assim, a vida, ela é um cronograma desenhado de uma ampulheta apontada para baixo. Né? Nós, empreendedores, a gente tem essa gana, essa sede, essa vontade de construir, de fazer. Ok, até que ponto isso realmente é interessante para você? Até que ponto o equilíbrio que você tocou agora há pouco como assunto primordial, até que ponto você não passou do equilíbrio de ser um pai melhor? Porque eu vou trabalhar, vou construir uma empresa, vou trabalhar duro porque eu quero dar uma condição melhor para o meu filho. Tá, até que ponto esse trabalhar duro é relevante?
Até que ponto era a tua companhia do lado dele que era relevante? Aí é o segredo da vida chamado equilíbrio. Exatamente. Então essa ampulheta virada para baixo é ela que tem que nos provocar sempre a refletir sobre o equilíbrio. Até que ponto eu estou avançando, até que ponto eu estou compensando, até que ponto vale a pena. Porque quem quer abraçar o mundo não abraça. Quem quer abraçar? Quem tudo quer, nada tem. Perfeito. Por isso que no meu caso, trazendo para dentro de casa, né, eu assumi como CEO de um grupo agora, na Praia Brava, em Itajaí, e a sede do grupo, nós somos 17 startups investidas. E aí você falou equilíbrio. Não adianta você sobrepor soluções que vão acabar canibalizando uma com a outra, né? Então é aí que está o equilíbrio, é você saber, poxa, tem soluções que vão complementar outras soluções. Então você acaba fazendo sentido você ter esse portfólio, né? Então isso também é outra dica para quem está nos vendo e não ficar tirando para todas as áreas, que aí realmente não faz o menor sentido, né? Tem um conceito, né, no empreendedorismo, principalmente aqui latino, né? O latino ele tem muita dificuldade com derrota, né? Então, por quê? Porque a gente foi educado para não errar. Se você levantar a mão na sala de aula para fazer uma pergunta, você é o burro da sala. Então, a dúvida, a pergunta, o questionamento, ele nunca foi estimulado. Talvez agora, né, os novos modelos educacionais estejam fazendo. Na minha época, isso não era estimulado. Então, a gente nasce entendendo que não pode errar, que errar é feio, que errar é uma vergonha. Não. Feio é não aprender com o erro que você cometeu. Né? Quando você pega o modelo americano, em muitos países da Europa, o erro é algo fundamental no processo. Né? Tanto que empreendedores que quebram, desde que eles tenham, apesar de ter quebrado, eles tenham honrado os seus compromissos, eles têm portas abertas para tentar de novo. Inclusive com bons olhos. Porque se transformam também em case de estudos. Exatamente, porque esse cara já sabe como não fazer, ele já está na frente de quem está começando agora. É por isso que a aviação fica tão segura, porque cada vez que cai um avião, há um estudo profundo, né? Isso. E a Caixa Preta está lá exatamente para isso. E eu sempre falo para o empreendedor da economia real para pegar o modelo de startup como exemplo. Quer ver? Sempre digo o seguinte, olha, se você quer errar, que erre rápido. Isso é o que se fala para qualquer empreendedor digital que tem uma startup, né? Ou seja, você está construindo uma solução que vai resolver um problema, mas você nunca consegue ir na linha reta, Léo. Nunca consegue. Você sempre vai, né, e vai pivotando. O que é pivotando? É você encontrar novas formas de resolver aquele problema. Que às vezes de rota, né? Aquele caminho linha reta não é bem uma reta. Então você vai fazendo curvas e vai arrumando a rota, ou pivotando, né? E quando você erra rápido, você tem que reconhecer rápido isso. Senão, você fica o quê? Patinando. E isso custa caro. Esse modelo de errar rápido cabe também na vida real. Seja para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para a família, né? Ou seja, para os filhos. Você concorda? Concordo. Hoje, no nosso Bom Vivan, a gente tem o prazer de conversar com duas feras que falam do empreendedorismo e eu sou obrigado a ler o nome do Jean Liskovski. Aí, perfeito. E o nosso queridíssimo Célio Oliveira, que também está lançando o livro. O nosso programa tem o oferecimento do Imperatriz, são 50 anos de dedicação à nossa comunidade, sempre com promoções especiais, e também da Solística, que faz e ajuda o Brasil a rodar com a sua logística perfeita. Inclusive, quero mandar um abração para o meu queridíssimo Clóvis, que junto com o Grupo UOL estão fazendo um movimento bacana em prol do Rio Grande do Sul. Forte abraço e parabéns para todo mundo que está, como inúmeros catarinenses, embarcados na meta de auxiliar o nosso estado vizinho. A Solística é líder na América Latina em soluções logísticas 3PL, com operações em 3 regiões com mais de 22 mil colaboradores para atender as indústrias de consumo, varejo, saúde humana, nutrição, saúde animal, tecnologia, indústria e automotiva. Atuamos com excelência em todo o território brasileiro, com uma plataforma logística completa para realizar mais de 4 milhões de entregas por ano. Inovamos. Sustentabilidade está em nosso DNA. Saímos à frente, investindo em frota elétrica e iniciativas sustentáveis. Operamos com os mais altos parâmetros de qualidade, segurança e capacitação técnica, desenvolvendo soluções customizadas. Solística. Soluções de logística 3PL com qualidade de sol a sol. A
campanha de facas colecionáveis da MasterChef dos supermercados Imperatriz está imperdível. Comprando os produtos da quinzena, ganhe uns selos a mais. Colecione! Contrafilé porcionado a vácuo, quilo, R$ 29,99. Cerveja Corona 330ml, R$ 6,89. Compre 5 e ganhe mais uma unidade Corona 330ml. Se beber, não dirija. Café Melita 500 gramas, R$ 15,99. Feijão preto Caldão 1 kg, R$ 6,99 no Super Clube Imperatriz. Lava roupas Omo 2,2 kg, R$ 29,90 no Super Clube Imperatriz. Supermercado Imperatriz, há 50 anos próximo de você. Muito bem, hoje o nosso Bom Vivan, Jean Oliskovs e Célio Oliveira. Jean, vamos falar um pouquinho sobre o CEOs Club, que você é o presidente. E já tem o grupo já tem um certo know-how. E eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, porque a televisão ela é um grande canhão de comunicação. E às vezes a gente se torna um grande refém do nosso hábito, do nosso universo. Perfeito. Né? E poder apresentar para as pessoas de casa a estrutura de um clube que vive de relacionamento, de informação, de network, que é tão importante para qualquer empreendedor. O CEOs Club ele nasce justamente dessa necessidade. Né? Alguns anos atrás, a gente tem a nossa principal empresa, que é de educação corporativa, Oliscorp. A gente sempre lidou in company com o desenvolvimento de líderes dentro das empresas. E a gente começou a perceber que muitos dos presidentes, diretores de empresa, que deveriam ser as pessoas estratégicas do negócio, elas são tão comprometidas com esse negócio que elas viram um operacional de luxo. Eles são o operador com o escritório mais bonito da empresa, porque ele é o primeiro a chegar, o último a sair, ele não faz network, ele não se conecta mais com os clientes, ele não consegue, ele virou o bombeiro da empresa. Então, entendendo isso, muitos deles nos procuraram e falaram: pô, Jean, você conhece o Léo? Pô, eu queria conhecer o Léo Coelho, cara. Como é que nós podemos fazer? Eu falei: vamos fazer um almoço? Marcava o almoço, apresentava o Célio para o Léo e nessa história, em poucos dias, não tinha mais almoço. Estava tudo comprometido, porque as pessoas queriam se conhecer. Fizemos um jantar, divide o vinho, tal, eu com o anfitrião, né, Gênesis Acosta de Joinville, maravilhoso, e lá nasceu com 10 CEOs um encontro e a gente ali fundou o CEOs Club para começar a promover esses encontros. Desde 2016. 2016. A confraria cresceu e a gente tem um relacionamento com 3 mil CEOs hoje, do Brasil todo, e alguns de fora do país, que já frequentaram esses ambientes e os nossos encontros. A pedido do grupo, esse ano ele virou um clube, para poder organizar melhor essa questão das conexões, dos contatos. Então a gente lançou o nosso app, onde o nosso membro consegue entrar lá e ter contato direto com outros membros de outros estados. A gente consegue organizar por temáticas, a gente consegue trazer, porque esse cara, a vida dele é aluno. Como é que o CEO de uma companhia pode chegar e falar para o seu diretor de algumas dores? Ele não pode, tem coisa que ele vai ficar com ele vai chegar em casa e ele não vai compartilhar com a esposa. É como um pai que tem desafio que não pode falar para o filho. Ele tem que resolver e ele está solitário nesse processo. Quando você coloca esses caras juntos, né, esses homens e mulheres que têm uma visão diferenciada de mundo, que pagam o preço para fortalecer a economia, gerando emprego, renda e oportunidades, um do lado do outro, eles se sentem seguros para compartilhar esses desafios. Então, muitas vezes o desafio que você está passando hoje, eu já superei. Muitas vezes o desafio que eu estou passando hoje, o Célio já superou. Então, essa corrente de conexão e inteligência funciona de forma absurda. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Essa pessoa que a gente chama de CEO hoje, de uma maneira moderna, que muitas vezes é o presidente... É o presidente, é o diretor-presidente. Ele, às vezes ele não é, né, muitas vezes ele não é o proprietário. O proprietário escolhe esse personagem, o executivo. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Os proprietários, as empresas, não vou falar as empresas, elas hoje pagam bem os seus CEOs, os seus presidentes, os seus comandantes? Os comandantes que performam, com certeza. Porque esse fundador, esse diretor que fundou a empresa, entendeu que eu trouxe até aqui, daqui para frente não vou ser eu que vou levar e vou trazer um executivo de mercado para tocar, sabe o valor que ele tem, sabe colocar meta que ele precisa entregar, e se esse cara entregar meta, eu sei que eu não vou achar um desse fácil. Então, se ele está cumprindo as metas e fazendo o meu negócio crescer como eu quero, porque é o meu negócio, veja, você está fazendo o meu negócio crescer. Então, eu tenho que te remunerar bem para não te perder. Porque hoje a gente vive num mercado de oportunidades. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu fui buscar emprego a primeira vez, meu pai falou para mim assim: cuidado onde você vai arrumar um emprego, para não sujar a carteira. Porque não podia ficar trocando de emprego. Verdade, antigamente era assim. Era assim, e você não tinha oportunidade. Você tinha que escolher o nome que está na carteira de trabalho, porque isso impactava depois. Então você não tinha oportunidade. Hoje existe oportunidade, inclusive para esse C-Level.
Então, ó, um exemplo que a gente tem aqui agora sentado, que é o Célio, que é um executivo que toca uma companhia que não é dele, que tem as suas metas, né? Exatamente. Então, você cuidar com todo esse carinho e olhar é fundamental. Eu queria fazer uma pergunta para o Célio, o seguinte, Fala. Célio, o brasileiro em específico, dentro do know-how de vocês, o proprietário, o cara que cria, né, o famoso sócio fundador. Isso, esse mesmo. Esse é o famoso que vai no cartão. Uhum. O sócio fundador das empresas do Brasil geralmente possui muito apego com as empresas? São apaixonados. E esse apego, você colocar a sua empresa na mão de outra pessoa, é um processo que muitas vezes leva tempo. Né? Sem dúvida, é um desafio. É um desafio porque você está mexendo, conduzindo, né, liderando a empresa que ele fundou. Então você tem que lidar com isso, saber lidar com isso e ao mesmo tempo encarar isso de uma forma leve, senão não flui, né? Então você tem que ter, desde o primeiro dia, day one, né, todo o founder, no caso o fundador, do teu lado, como um parceiro, até porque você no início você precisa dele, porque ele que tem todo o histórico, né? E tudo se transforma ainda mais complexo quando a empresa é familiar, porque geralmente o patriarca que traz os filhos, né? Filhos e netos, e aí fica a nova geração querendo impor a sua visão, o patriarca com seu poder de decisão e com a sua experiência, aí geralmente existe uma coisa chamada conflito. É um desafio. É um desafio, mas é interessante, né? Eu tenho uma frase que eu disse há muito tempo atrás e que eu acredito muito nela, que é principalmente em empresas familiares nós temos que construir o futuro honrando a história. E aí é o desafio, porque por que o patriarca que fundou, ele tantas vezes comete o erro do descomando, né? Ele vai lá, agora é o meu filho que comanda, mas meu filho está no escritório, ele desce na fábrica e fala, não, faz do outro jeito, porque eu sempre fiz desse outro jeito que funciona. Por que ele faz isso? Porque ele se sente desonrado. Ele sente que ele é carta fora do baralho. Ele sente que, poxa, eu trouxe a empresa até aqui, agora eu não sirvo mais? Outro ponto que eu acho muito interessante é que assim, o sócio fundador, aquele cara que trabalhou desde muito cedo e que montou o seu sonho, se concretizou, ele tem uma grande dificuldade, ou ele pode ter uma grande dificuldade, que é encontrar o seu prazer em outros lugares que não seja o trabalho. E eu vejo muitos filhos perceberem, poxa pai, vai viajar, vai. Não, o prazer do cara é estar lá. Eu tive a felicidade de ir no grupo, o fundador que você conheceu, o Eduardo, né? E ele me fez o convite pessoal, depois os demais sócios, né? E eu aceitei. E ele falou, Célio, eu preciso de uma pessoa para liderar os próximos 4 anos do grupo, para eu voltar para a minha área que eu mais gosto, que é a área de tecnologia mesmo, deep tecnologia, né? Que é a área técnica, né? Então ele estava como CEO, mas ele ele não se via como CEO. Falei, sério, já cumpri meu papel, precisamos de um CEO para tocar daqui para frente, deixa eu voltar para a minha área técnica aqui. Então aí foi, quando o jogo é combinado assim, aí dá certo. Mandar um abraço para o nosso queridíssimo Beto, seu Dagoberto, da Lamp Luz, foi quem, junto com a Tânia, lá nos primórdios da família, criaram a Lamp Luz e hoje ele tem eu tenho uma admiração pela maneira. Ele joga com a camisa 10, entra quando quer, sai quando quer, não pede para entrar. É uma habilidade. Isso eu acho genial, porque ele aflorou cada vez mais o seu lado musical, o seu lado artista, não abandonou o empreendedorismo, que muitas vezes, né, há um conflito entre a arte e o empreendedor, e vê os filhos florescerem com essa mecânica que eu acho muito bacana. Falando do Beto, vamos falar um pouquinho então da Lamp Luz. São 3 endereços em Santa Catarina, em Florianópolis, em Biguaçu, Florianópolis, no bairro do Estreito e também em São José. Da Escritolândia, mandar um forte abraço para o meu amigo Ivan, nos encontramos no aniversário da SAV. Além, vamos mandar um abraço para o Tassiano. Hoje você está beneficiando dos amigos do Tassiano. Olha, em Florianópolis abriu uma Animal Clinic by Dr. Mário Vieira, é uma clínica veterinária muito especial, bem no centro de Florianópolis. Eu tive a oportunidade de levar a Júlia, a nossa pequena, para lá e é impressionante, além da estrutura assinada pela arquiteta Mariana Pesca, o Dr. Mário e a sua equipe, porque assim, o pet ele é uma espécie e muitas vezes muito filho de qualquer ser humano. E quando você coloca o seu filho para ser cuidado,
Pode ser apenas um banho, uma tosa, ou fazer algum tipo de procedimento. No caso, a gente fez uma profilaxia, porque é muito importante os cuidados do dente canino, que pode causar problemas nos rins, por exemplo. Tudo muda. E quando a gente encontra lugar onde o nosso coração fica confortável, vale a pena a gente colocar. Então, dito isso, vamos falar da Costelaria Ponta da Agulha, a melhor costela de Santa Catarina, para deixar você com água na boca, e também da Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Estamos apresentando Bom Vivan Ano 20. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Parfum Ituá, sempre sua essência. Rua Maestro Tulo Cavalazzi, número 25, Florianópolis. Organi, Santa Catarina. Animal Clinic Mário Sérgio Vieira. Cuidado veterinário com paixão e compromisso. Que tal personalizar a sua empresa? Novos tempos. As empresas estão se transformando de dentro para fora. Ambientes motivam. O que é essencial? Ergonomia, conforto, bem-estar. Experimente! A Escritolândia tem tudo. Móveis prontos ou projetos personalizados, persianas, pisos, carpetes e decoração. Escritolândia, o universo do seu escritório. Sabe aquela lamp-luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Estamos quase encerrando o nosso Bom Vivan de hoje, que passou rápido hoje, conversando com o Jean Oliskovski. Para o Marezinho falar mais rápido é mais fácil. Oliskovski! É isso aí. E o Célio Oliveira. Célio, vamos falar um pouquinho do seu livro, Crie Seu Sim. Não é um livro para casamento, né? Não, pode até ser. Pode até ser. Boa. Porque é um livro, é uma coletânea, são 18 autores, trazendo aqui para você, em primeira mão, que os obstáculos, na maioria das vezes, se tornam oportunidades, não só na sua vida particular, como também nos negócios, né? Então, os autores fizeram um compilado dessas experiências, dessa jornada empreendedora, que nós começamos o programa, trazendo para o livro esses ensinamentos, são dicas, são muitas conexões interessantes que vão, com certeza, fazer a diferença para muitos públicos que estão aí. Crie seu sim. Tem aí a questão de características de pessoas, né? Tem o realista, tem o pessimista, tem o otimista, né? Geralmente o otimista ele vai mais longe porque ele tem realmente aquela vontade de que as coisas aconteçam e se realizem. Quem tem mais o hábito de ser realista ou pessimista talvez seja mais indicado ainda a leitura, apesar de ser ampla e para todos? Com certeza. Eu diria que é para tanto o otimista quanto o realista, porque o otimista ele sempre vai ver o lado bom das coisas, então vai ser até natural. O realista, por ser mais racional, ele vai encarar isso aqui com obviamente, mais racionalidade, mas vai extrair do livro, né, formas diferentes de lidar com as objeções, com os problemas, com o dia a dia, e aquilo que nós comentamos lá atrás, né? É com o não que a gente aprende mais, mas é com o não que a gente converte para o sim, né? Ou seja, aquele problema, ele tem uma solução. E aqui nesse livro você pode encontrar como você vai resolver esse problema. E esse livro aqui eu trouxe para você, faço questão de entregar em primeira mão. Muito obrigado, será a minha próxima leitura. Crie seu sim, vá além de seus limites, desbloqueie o sucesso em você mesmo. E fica aqui também o convite. O Jean já esteve lá conosco na sede do grupo, no rooftop lá do Riviera Business Mall, lá na Praia Brava. Mora muito bem, diga-se de passagem, né? Então vai ser um prazer receber você e seu time, sua equipe, seu público lá na Praia Brava, no nosso escritório. Ô Jean, quem está nos assistindo agora e tem aquela história de que minha empresa, eu quero arrumar um CEO, eu sou o CEO da minha empresa, eu quero
entender esse movimento, como é que pode fazer para conhecer mais o CEOs Club? ceosclub.com.br, é só entrar lá, você já vai conhecer um pouco mais do clube, vai entender como funciona o processo, como que a gente constrói todas essas experiências, a gente procura lugares exclusivos, experiências únicas para conectar essas pessoas especiais. É muito importante, entra lá tem um cliquezinho, você coloca teu nome, nosso time vai entrar em contato, vai ser super bacana e a gente se coloca inteiramente à disposição para o crescimento do negócio. Célio sabe disso, Célio é nosso embaixador, ele representa o CEOs Club na Praia Brava, lá naquela região maravilhosa onde ele mora. A gente está agora abrindo Vale Europeu, São Paulo, Fortaleza, Salvador, tem vários outros lugares que a gente está lançando os nossos licenciados, São Paulo também. Então, com esse foco, fortalecer a economia, gerando experiências exclusivas, conectando grandes pessoas e grandes marcas para que a gente possa ser realmente relevante e construa um futuro do qual a gente possa se orgulhar. Antes Esse de você dar a gentileza do seu presente, eu só quero falar para o pessoal de casa, daqui é Power Imports, para a gente ter um carro maravilhoso em Florianópolis, em Balneário Camboriú, em Blumenau, em Jaraguá do Sul, em Joinville, você encontra aqui a Power Imports. Mandar um abraço para ele que é presidente, CEO e pilota como uma maravilha, Alexandre Finardi. Forte abraço para você, estou te esperando em Florianópolis, viu, seu danado? Não deixa de vir aqui a Floripa, não. E também da Cassen, né? A Cassen em Florianópolis você encontra na Avenida Beira-Mar, com 2 entradas, uma pela Bocaiúva, bem na frente do Beira-Mar Shopping. E mandar um beijo também, hoje é o dia do beijo, do abraço. A loja da Harmonize, olha, a loja Harmonize, ela tem, assim, uma magia, porque ela consegue harmonizar a casa de uma maneira ímpar. A equipe, comandada pela Inês, pela Jo Vieira, com bom gosto, sabe as peças. Para você que é arquiteto, leve seu cliente lá, eu tenho certeza que você vai adorar. Fica na Avenida Mauro Ramos, em Florianópolis, no centro, aberta diariamente, sábado também. E tem as peças realmente incríveis, vale a pena a visita. Temos um presente da IQI, mandar um beijo para quem? Para a Ângela, que é uma grande, a Ângela Gonçalves é uma grande embaixadora da IQI. A Ângela agora assumiu como head lá de Relações Institucionais com o Mercado. Ângela Gonçalves. Conselheira manda e desmanda no pezão. Ela mesma, a própria. A própria. Ela manda e desmanda em quem estiver perto dela, né? Isso é verdade. Ela tem uma habilidade de mandar que é uma figura maravilhosa. Rasguei aqui. Presente bom é presente rasgado. Presente bom tem que rasgar. Vamos ver aqui. Uma lembrança daqui com um café super especial para você. Que coisa mais chique. Que foi a lembrança que todos os 150 CEOs que tiveram conosco aí no nosso último encontro. Que foi na Praia Brava, daí na Praia Brava de Floripa. De Florianópolis, no Lebar Barão. Um abraço para o Luciano, nosso querido parceiro, grande amigo aí de negócios. Tivemos um encontro aí super especial. Muito obrigado. Então tá aqui. Privilégio estar aqui contigo, irmão. Obrigado por vocês terem vindo. Sempre, viu? Prazer falar de empreendedorismo num país que a gente precisa, muitas vezes, vender o almoço para comprar janta, né? É uma luta. Né? Uma vez eu fui numa palestra que alguém falou a diferença do mercado norte-americano para o brasileiro é o norte-americano são águas tranquilas com muitos barcos. E você precisa devagarinho botar o seu barco. No Brasil, não tem tantos barcos assim, em compensação, o mar é extremamente revolto. Boa. Para você colocar o seu barco lá e não ficar enjoado e não afundar, é uma tarefa muito árdua. Você quer ver vou dar uma dica super importante para quem está assistindo você aqui, para aprender sobre empreendedorismo. Pesquisa todos os patrocinadores e apoiadores e parceiros que você citou aqui. Todas essas empresas têm histórias espetaculares de empreendedorismo, de liderança, de resiliência, de gestão. Então não tenha dúvida, se você só voltar no programa e pegar e anotar esses teus parceiros, você já vai ter uma lição de empreendedorismo gigantesca. Vou pedir para o nosso editor, Ariel, colocar todas as marcas que compõem o nosso programa aí, que fazem parte, para você de casa realmente prestigiar e fomentar a nossa economia, que é algo fundamental. Comprar pela internet, comprar de lugares mais baratos, óbvio que todo mundo faz e de certa forma está dentro do jogo. Mas se você puder prestigiar aquele que tem uma loja, aquele que gera emprego, sem dúvida alguma é fundamental para a economia e para a nossa sociedade. Afinal de contas, isso a gente precisa aprender no Brasil. Vivemos em sociedade e a pluralidade é algo importantíssimo. Obrigado pela vinda de vocês. Privilégio, irmão. Eu que agradeço. Obrigado. Conte conosco sempre. Vem aí o Jornal da Band. A gente se encontra semana que vem. Um forte abraço. Amanhã, na Grande Florianópolis, na Arena Opus, tem a última noite, o último dia
do Empreende Brasil. Um grande abraço também para o Lucas, a gente esteve lá hoje e amanhã estaremos mais uma vez presentes. Forte abraço. Semana que vem a gente traz, aliás, na segunda-feira, dentro do Band Cidade, a gente traz um pouquinho do Empreende Brasil aqui na nossa TVBV. Forte abraço, tchau. Supermercados Imperatriz, 50 anos próximo de você. Apresentou Bom Vivan Ano 20. Oferecimento Solística. Lamp Luz Iluminação. Luz para suas ideias. Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. Escritolândia, o universo do seu escritório. Kia Power Imports, o poder de surpreender. CBA, esculpindo ambientes, que ecoam a essência humana. A campanha de facas colecionáveis da Masterchef dos Supermercados Imperatriz está imperdível. Comprando os produtos da quinzena, ganhe uns selos a mais. Colecione! Contrafilé porcionado a vácuo, quilo, R$ 29,99. Cerveja Corona, 330ml, R$ 6,89. Compre 5 e ganhe mais uma unidade Corona, 330ml. Se beber, não dirija. Café Melita, 500 gramas, R$ 15,99. Feijão preto Caldão, 1 kg, R$ 6,99 no Super Clube Imperatriz. Lava roupas, Omo, 2,2 kg, R$ 29,90 no Super Clube Imperatriz. Supermercado Imperatriz, há 50 anos próximo de você. Kia Niro Híbrido, o SUV mais econômico da categoria, não para de conquistar fãs. Veja o que dizem os especialistas. Compare você também. Kia Niro a partir de R$ 199.990. Entre no mundo dos híbridos pela porta da frente. Kia. Movement that inspires.